Anexo único. Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado de Pernambuco. Título I. Do Regime Geral. Capítulo I. Da Organização dos Serviços Notariais e de Registros. Seção I. Das definições e estrutura dos serviços. Art. 1º. Este Código estabelece as normas técnicas que devem ser observadas, em caráter imediato e específico, como supletivas da legislação estadual e federal, pelos tabeliões de notas e oficiais de registro do Estado de Pernambuco. Art. 2º. Os serviços notariais e de registro, organizados técnica e administrativamente para garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos, são exercidos em caráter privado, por delegação do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Art. 3º. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro, sob o controle e fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça, organizar e dirigir, com autonomia funcional, técnica e administrativa, os serviços de sua competência, observadas as normas deste Código e da legislação federal e estadual incidentes. Parágrafo único. No exercício de suas funções notariais e de registro, os delegatários deverão ordenar, disciplinar e interpretar conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições deste Código. Art. 4º. No Estado de Pernambuco, os serviços notariais e de registro são exercidos através das serventias extrajudiciais ou cartórios, assim definidos. I. Tabelionato de notas. 2ª. Tabelionato de protesto de títulos. 3ª. Registro civil das pessoas naturais. 4ª. Registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas. V. Registro de imóveis. Art. 5º. Titular dos serviços notariais ou de registro denomina-se. I. Tabelião de notas. 2ª. Tabelião de protesto de títulos. 3ª. E oficial do registro civil das pessoas naturais. 4ª. Oficial do registro civil de títulos e documentos. V. Oficial do registro de imóveis. Parágrafo único. Quando houver acumulação de funções notariais e de registro, o titular dos serviços poderá adotar a qualificação profissional de tabelião. Seção 2ª. Da criação, desmembramento, desdobramento, anexação, desacumulação e extinção de serventias. Art. 6º. Compete ao Poder Judiciário, nos termos de lei específica, criar novas serventias notariais e de registro, por meio de desmembramento ou de desdobramento, modificar áreas territoriais ou alterar as atribuições das já existentes, pela anexação ou acumulação, desanexação ou desacumulação, ou mesmo extinção, em razão de conveniência de ordem funcional, relacionada com o volume dos serviços ou da receita, dados populacionais e socioeconômicos, na forma da lei. 1 graus. O presidente do Tribunal de Justiça de ofício ou por provocação do Corregedor-Geral de Justiça tem competência para propor ao órgão especial o desmembramento, o desdobramento, a anexação ou acumulação, a desanexação ou desacumulação e a extinção dos serviços na forma da lei, que deverão ser efetivados preferencialmente na primeira vacância. 2 graus. Para os efeitos da legislação aplicável e deste Código de Normas, considera-se. E criação é a constituição de uma nova serventia extrajudicial, notarial ou registral, em virtude da instituição de novo município ou comarca, de desmembramento da jurisdição ou de desdobramento da competência de serventia existente. 2ª. Desmembramento. Resulta de nova divisão territorial da jurisdição sobre o município ou distrito, para que no mesmo espaço territorial passem a funcionar 2 ou mais serventias registrais. 3ª. Desdobramento. Consiste no aumento do número de serventias com competência sobre um mesmo tipo de serviço não vinculado à jurisdição territorial específica, de natureza notarial, para incentivar a competitividade, descentralizar os locais de execução das atividades extrajudiciais e ampliar as opções de atendimento ao público, observada a viabilidade econômica de cada serventia. 4ª. E anexação. Compreende a fusão de uma serventia vaga com outra existente, ainda que de atribuições distintas, de natureza notarial ou registral, quando se demonstre economicamente inviável a existência de serventias separadas, especialmente em cartórios situados em municípios do interior e distritos que não possuam volume de serviços e receitas suficientes para a manutenção da serventia. V. Desacumulação. Deverá ocorrer em virtude de nova distribuição de funções notariais ou de registro entre delegatários situados em uma mesma jurisdição territorial, sempre que as funções exercidas por uma serventia venham a ser atribuídas a outro cartório já existente. Localizado no mesmo município, e 6ª. Em extinção, é a desmobilização definitiva de uma serventia vaga, considerada inviável economicamente, cujas funções serão anexadas a de outro cartório. Redação dada pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. 7ª. Desativação temporária. Consiste na inativação provisória de serventia, vaga e deficitária, de registro civil das pessoas naturais de distrito municipal, ante a inviabilidade de seu funcionamento, caso em que os seus serviços serão anexados, transitoriamente, ao cartório mais próximo que detém as atribuições do serviço vago, ainda que localizado em município contíguo. Incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. Art. 7º. Deverão ser anexados os serviços notariais com os de registro, no caso de cartório localizado em município que não comporte, em razão do volume dos serviços, da população ou da receita para sua manutenção, o funcionamento de mais de uma serventia extrajudicial. Art. 8º. Os cartórios de registro civil das pessoas naturais dos distritos ou subdivisões territoriais deverão ser anexados ao registro civil das pessoas naturais sede do respectivo município, e este último, ao cartório que responda pelo registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas do respectivo município, sempre que sejam considerados economicamente inviáveis. Art. 9º. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, através de concurso público, a titularidade do serviço notarial ou de registro, por inviabilidade econômica e desinteresse de candidatos, o Corregedor-Geral da Justiça, mediante decisão fundamentada, poderá propor ao órgão especial a extinção do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço mais próximo, através de lei própria.
1 graus. A anexação poderá ser realizada de forma provisória, nos casos urgentes, para se evitar descontinuidade ou má prestação do serviço, por ato do presidente do Tribunal de Justiça, mediante proposta do Corregedor-Geral da Justiça. Redação dada pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. 2 graus. Ficando vaga uma serventia por prazo igual ou superior a 5 anos, sem que haja interesse de seu provimento por candidato aprovado em concurso público, esta deverá ser considerada antieconômica para fins de sua extinção e anexação a outro serviço extrajudicial. Art. 9. Quando a extinção de serventia de registro civil das pessoas naturais de distrito municipal for inconveniente ao interesse público, o Corregedor-Geral da Justiça poderá, de ofício, efetuar a sua desativação provisória, caso em que os seus serviços serão anexados, transitoriamente, ao cartório mais próximo que detém as atribuições do serviço vago, ainda que localizado em município contíguo, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. 1 graus. Na análise de mérito da decisão de desativação provisória de serventia e anexação temporária dos serviços desta serão considerados, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. E menos o tempo que o ofício de registro civil das pessoas naturais do Distrito Municipal se encontra vago, de acordo com os dados extraídos do Sistema de Informações de Cartórios do Extrajudicial SIEX-TRA, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. Segunda, a distância entre a serventia que será desativada e o cartório que anexará temporariamente os serviços daquela, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. Terceira é o número de atos praticados e o valor da arrecadação da serventia a ser desativada nos últimos 5 anos, informado pelo Núcleo Gestor do Sistema de Controle da Arrecadação das Serventias Extrajudiciais, SICASE, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. 2 graus. Para fins de aferição de proximidade entre as serventias extrajudiciais deverão ser considerados a distância territorial e o acesso viário dos usuários, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. Art. 10. Fica assegurado aos titulares dos serviços notariais e de registro, alcançados por atos de desmembramento ou desdobramento, o direito de opção, no prazo de 30 dias, contados da publicação do edital do respectivo ato, de escolha da área de jurisdição ou do tipo de serviço notarial ou registral que pretende exercer através da sua serventia. 1 grau. Se o ato de desmembramento ou desdobramento abranger mais de um titular de serviços notariais ou de registro, prevalecerá a opção manifestada por aquele com mais tempo no exercício da atividade delegada no âmbito do Estado de Pernambuco. 2 graus. O exercício da opção não afetará qualquer processo administrativo ou disciplinar em curso. 3 graus. Caso o titular do serviço notarial ou de registro não exerça o direito de opção previsto no caput deste artigo, presumir-se a escolha pelo serviço extrajudicial que já exerce a titularidade. 4 graus. Não poderá ser promovida a extinção da serventia quando esta for a única situada no município, ainda que o município não seja sede de comarca. Art. 11. Extinta a serventia, os livros do cartório e demais documentos inerentes à atividade, físicos e eletrônicos, serão encaminhados para o serviço da mesma natureza mais próximo ou aquele localizado na sede da respectiva comarca, conforme determinado pela Corregedoria-Geral da Justiça. 1 grau. Somente se admite a utilização dos livros pelo cartório sucessor dos serviços para fins de emissão de certidões e de lançamento das averbações obrigatórias. 2 graus. Os livros, cartório e demais documentos inerentes à atividade, físicos e eletrônicos, devem ser encerrados na data da publicação do ato de extinção, lavrando-se o respectivo termo, depois do último ato praticado, ficando canceladas as folhas restantes. 3 graus. Os livros da serventia extinta devem ser apresentados, pelo cartório sucessor, no prazo de até 60 dias do ato de extinção, para conferência e visto da Corregedoria Auxiliar para o Extrajudicial. Artigo 11-A. Desativada a serventia de registro civil das pessoas naturais de distrito municipal, os livros desta e demais documentos inerentes à atividade, físicos e eletrônicos, serão encaminhados para o cartório que anexar, temporariamente, os serviços da serventia inativada de forma provisória, conforme determinado pela Corregedoria-Geral da Justiça, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. 1 graus. O acervo da unidade desativada será tratado como parte integrante do acervo do cartório que anexar, temporariamente, os seus serviços, inclusive para fins de recolhimento de custas e emolumentos e de ressarcimento dos atos isentos e gratuitos pelo Fundo Especial do Registro Civil do Estado de Pernambuco, FERC, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. 2 graus. Na hipótese de 1 graus deste artigo, não caberá o pagamento de renda mínima individualizada que, eventualmente, incidiria sobre a serventia desativada, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. Seção 3ª. Da Organização e Competência Territorial. Art. 12. Os serviços notariais e de registro estão circunscritos em comarcas, termos ou distritos judiciários. Art. 13. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, determinado no respectivo ato de delegação, sendo terminantemente vedada a instalação de filial, agência ou sucursal. 1 graus. Considera-se filial, agência ou sucursal o funcionamento ou atendimento ao público em local diverso do determinado no ato de delegação, com o armazenamento dos livros e selos, mesmo que digitais, para a prática de ato do seu ofício, salvo as exceções legais e normativas. 2 graus. Os registros civis poderão ser lavrados fora da sede da serventia, nas unidades hospitalares, nas associações de moradores, mutirões e campanhas de direito de cidadania, mediante prévia comunicação à Corregedoria-Geral da Justiça quando os atos forem praticados dentro da circunscrição ou, mediante prévia autorização da Corregedoria-Geral de Justiça, quando os atos forem praticados fora da circunscrição.
3 graus. Os serviços de notas e de registro, mediante expressa autorização da Corregedoria Geral da Justiça, poderão funcionar em postos avançados localizados na mesma comarca de delegação e para atender relevantes interesse público de natureza temporária, inclusive para participação em eventos de divulgação da atividade notarial e registral, feiras, mutirões e campanhas de regularização. 4 graus. O titular da serventia ou responsável pelo ofício notarial ou registral, quando for constatada ou comunicada a prática de atos de sua competência realizados fora das instalações oficiais ou da jurisdição territorial para o qual recebeu a delegação, responderá a procedimento disciplinar, ficando sujeito às penalidades disciplinares cabíveis, representando falta grave, punível com a pena de perda de delegação. Artigo 13. Ocorrendo a desativação de serventia de registro civil das pessoas naturais de distrito municipal, o responsável pelo cartório que recepcionar o respectivo acervo deverá promover serviço itinerante periódico na área da circunscrição geográfica da serventia inativada, quando constatada a necessidade em parecer do juiz corregedor auxiliar para o serviço extrajudicial, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. 1 graus. A providência prevista no caput deste artigo será obrigatória, independentemente de parecer, quando a sede do cartório que recepcionará o acervo esteja localizada a mais de 30 quilômetros da unidade desativada, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. 2 graus. Para a realização do serviço itinerante periódico, é facultado ao responsável pela serventia que anexará os serviços do cartório desativado realizar convênio com o município interessado, com vistas à disponibilização de espaço físico e outros recursos materiais que possam contribuir com a execução de atos que não demandem consultas ao acervo, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. 3 graus. As dificuldades de ordem prática que impossibilitem a prestação do serviço itinerante periódico deverão ser comunicadas à Corregedoria Auxiliar para o serviço extrajudicial, que deliberará a respeito, podendo, inclusive, dispensar o delegatário do ônus, incluído pelo provimento CGJ número 07, de 19 de julho de 2024. Art. 14. É vedada às serventias extrajudiciais a realização de qualquer atividade que não seja peculiar às suas competências e atribuições e ao ato que estiver praticando, importando a sua inobservância na aplicação das penalidades disciplinares cabíveis. Art. 15. Havendo mais de um tabelião de protestos no mesmo município, será obrigatória a prévia distribuição dos títulos através da respectiva central, sem que incida nenhum ônus ao usuário. Art. 16. Observadas as normas fixadas em lei especial, nos regulamentos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça, os notários e registradores poderão praticar atos remotos, mediante a utilização de programas eletrônicos de transmissão de dados via internet, incluindo a elaboração e celebração de escrituras, procurações e atos de registro, podendo a formalização da declaração de vontade das partes ser feita por assinatura eletrônica mediante uso de certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, ou por certificado notarizado, emitido pela plataforma do e-notariado, conforme disciplinado nos provimentos número 94 de 2020, número 95 de 2020 e número 100 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. Seção 4ª. Da sede da serventia. Art. 17. As sedes dos serviços notariais e de registro deverão funcionar em imóvel que ofereça condições adequadas de acesso ao público, de conforto e de segurança, inclusive contra incêndio, para a guarda dos livros e documentos físicos e eletrônicos. Parágrafo único. São condições básicas que devem ser atendidas pelos imóveis ou locais em que estiverem instaladas as serventias extrajudiciais. E ao menos um acesso direto para a via pública, sem qualquer dependência de servidões ou limitações, salvo as portarias e recepções em prédios comerciais. Segunda, local, condições de segurança, conforto, climatização e higiene das instalações da serventia, inclusive quanto à acessibilidade dos idosos e portadores de necessidades especiais. Terceira, disponibilidade de assentos suficientes para a espera do público, banheiro e água. Quarta, divisão dos ambientes, móveis, utensílios, iluminação e equipamentos necessários. V, a utilização de sistema de emissão de senhas para a organização do atendimento de acordo com a ordem de chegada. Sexta, existência de ambiente reservado e de acesso restrito para a guarda de equipamentos de processamento de dados e dos livros e arquivos, físicos e digitais, da serventia. 7ª, recursos de informática, incluindo sistemas, programas e configuração dos servidores, terminais, impressoras e scanners, e Wi-Fi gratuito. 8ª, equipamento de emissão de senhas e painel para as chamadas dos clientes preferenciais e demais usuários. 9ª, sala ou ambiente seguro e de acesso restrito para o arquivo dos livros e documentos físicos e digitais. Art. 18. O pedido de instalação ou transferência da sede da serventia deverá ser dirigido à Corregedoria Geral da Justiça, acompanhado dos seguintes documentos: e a escritura pública ou contrato de compra e venda do imóvel, de locação, comodato ou cessão do direito de uso. Segunda, planta baixa do prédio com indicação da locação do terreno, de todos os pavimentos e da área construída. Terceira, certificado ou alvará que ateste as condições de segurança do imóvel, emitido pelo Corpo de Bombeiros. Quarta, apólice de seguro das instalações, contratado com companhia seguradora idoneia, contra incêndio, desabamento ou sinistros em geral, que possam afetar a segurança e as condições de uso e funcionamento da unidade cartorial. Art. 19. Na hipótese de transferência da sede da serventia, o titular da delegação submeterá a mudança à prévia autorização do Corregedor-Geral da Justiça, indicando as respectivas razões. Parágrafo único. São pressupostos para a transferência da sede: a justificativa da mudança relacionada com a efetiva melhoria ou aperfeiçoamento na prestação dos serviços notariais ou registrais, demonstrada de forma fundamentada. B. Estar o titular ou interino da delegação no exercício efetivo do cargo.
Art. 20. Todos os serviços notariais e de registro deverão manter abertos e acessíveis, em caráter permanente e atualizado, meios e canais de comunicação com os usuários dos serviços, telefone próprio, fixo ou celular, acesso via aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Telegram, endereço de correio eletrônico, e-mail, cujas informações deverão constar na sua página na internet, se houver, em rede social ou dispositivos de buscas, para o recebimento e transmissão de mensagens e solicitação ou acompanhamento de serviços. Capítulo 2. Da delegação. Seção I. Das disposições gerais. Art. 21. O ingresso, por provimento ou remoção, na titularidade dos serviços notariais e de registros declarados vagos, se dará por meio de concurso de provas e títulos realizado pelo Poder Judiciário, por ato do seu presidente. Parágrafo único. O preenchimento de 2/3 das delegações vagas far-se-á por concurso público, de provas e títulos, destinado à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 8.935/94, e o preenchimento de 1/3 das delegações vagas far-se-á por concurso de provas e títulos de remoção, com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade do Estado de Pernambuco, por mais de 2 anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94, na data da publicação do primeiro edital de abertura do concurso. Art. 22. O concurso de provas e títulos para provimento dos serviços extrajudiciais vagos no Estado de Pernambuco será regido pelas regras estabelecidas no edital do concurso e nas resoluções 82.009 e 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, ou de norma que suceder. Art. 23. Para inscrição no concurso público, de provimento inicial ou de remoção, de provas e títulos, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos básicos: e nacionalidade brasileira, segunda capacidade civil, terceira quitação com as obrigações eleitorais e militares, quarta ser bacharel em direito, com diploma registrado ou ter exercido, por 10 anos, completados antes da publicação do primeiro edital, função em serviços notariais ou de registros, e comprovar conduta condigna para o exercício da atividade delegada. Seção 2. Do ato de opção da serventia. Art. 24. Os candidatos serão declarados habilitados e exercerão o direito de opção pela serventia vaga na rigorosa ordem de classificação do concurso de ingresso ou remoção, em audiência pública de opção, convocada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco e presidida por si ou por magistrado designado. 1 graus. A Corregedoria Geral da Justiça deverá disponibilizar, com antecedência mínima de 10 dias da realização da audiência pública de opção, em documentos reservados aos candidatos aprovados, as informações indispensáveis ao exercício do direito de opção, relativas aos últimos 2 exercícios, extraídas do sistema de controle da arrecadação das serventias extrajudiciais, se case. 2 graus. A escolha manifestada pelo candidato aprovado no concurso por ocasião da audiência pública de opção pela serventia é irretratável, não podendo ser posteriormente modificada em razão de qualquer vacância superveniente, ainda que ocorrida durante o prazo de validade do concurso. 3 graus. Ocorrendo desistência, com renúncia expressa à outorga da delegação por candidato aprovado e classificado, ou por ausência na audiência, a serventia correspondente poderá ser escolhida por outro candidato que já tenha manifestado a sua opção na primeira audiência, em nova audiência pública de opção, que deverão ser realizadas no mesmo dia. 4 graus. Apenas serão realizadas audiências de reescolha, se devidamente previstas no edital regulamentador do concurso. Seção 3. Da outorga da delegação. Art. 25. O ato de outorga da delegação, para os concursos de ingresso e remoção, será conferido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, a partir da escolha da serventia pelos candidatos habilitados, em audiência pública, observada a estrita e rigorosa ordem de classificação no concurso público, publicada no Diário Oficial. Art. 26. O Corregedor-Geral da Justiça poderá promover investigação relativa à personalidade e à vida pregressa do candidato, tendo ampla autonomia para solicitar ou requisitar, de quaisquer fontes, informações sigilosas, escritas, eletrônicas ou verbais. Parágrafo único. Em razão do resultado da investigação pessoal, dos antecedentes e da vida pregressa, o Corregedor-Geral da Justiça poderá, em decisão fundamentada, remeter a informação ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que poderá indeferir o processo de outorga da delegação ou torná-la sem efeito, respeitados os prazos prescricionais estabelecidos pela legislação penal e administrativa. Seção 4. Da investidura e do plano de trabalho. Art. 27. O requerimento para a investidura na titularidade de serviço notarial e de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: e ato de outorga da delegação. Segunda, organograma da serventia, o plano de trabalho e de viabilidade econômica, os contendo os custos estimados da instalação e projeção de investimentos e recursos para o funcionamento da serventia. Terceira, apólice de seguro de responsabilidade civil para a cobertura de prejuízos e sinistros decorrentes do exercício da atividade notarial ou de registro, renovável anualmente, perante companhia seguradora idoneia, nos valores definidos em ato específico pela Corregedoria Geral da Justiça. Quarta, e declaração de ciência de que o exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão. Certidão ou declaração emitida pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça de que foi titular de delegação em serviços notarial ou registral em outro estado da federação ou que não exerce mais, na data da outorga, qualquer delegação ou interinidade em outra serventia.
Sexta, o atestado médico de gozo de saúde física e mental que o habilite ao exercício do serviço notarial ou de registro. Sétima, cópia física autenticada ou digital do comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF. Oitava, cópia física autenticada ou digital do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino. Nona, cópia física autenticada ou digital do título de eleitor ou certidão do cartório eleitoral ou certidão de regularidade emitida pela Justiça Eleitoral. X, a cópia física autenticada ou digital da carteira de trabalho e previdência social, CTPS, ou documento equivalente que comprove o último e o atual emprego, se for o caso. X, certidões negativas dos ofícios de distribuição da Justiça Estadual nas cidades nas quais o candidato tenha residido nos últimos 10 anos, abrangendo os feitos cíveis, criminais, de protesto de títulos, de interdição e de tutelas. 12. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho. 13. Certidões negativas cíveis, fiscais e criminais da Justiça Federal nas cidades nas quais o candidato tenha residido nos últimos 10 anos. 14. Cópia física autenticada ou digital das declarações de ajuste anual entregues à Receita Federal em nome do candidato nos últimos 5 anos. Art. 28. A investidura na delegação dar-se-á perante o Corregedor-Geral da Justiça, mediante o compromisso, lavrado em registro próprio, de executar de modo adequado e eficiente o serviço delegado, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos, bem assim de cumprir as normas legais e regulamentares do Poder Judiciário Estadual aplicáveis a serventias extrajudiciais. Parágrafo único. Os delegatários dos serviços notariais e de registro do Estado de Pernambuco proferirão, no ato da investidura nas respectivas funções, o seguinte compromisso: prometo exercer a função pública que me é delegada pelo Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, com independência, boa-fé, submissão ao interesse público, impessoalidade, cortesia, presteza, urbanidade, dignidade e decoro, respeitando a Constituição Federal e a do Estado, as leis, as normas editadas pela Corregedoria-Geral da Justiça, os valores éticos e morais próprios da atividade pública, de modo a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, a prevenir litígios e a conferir credibilidade à classe dos notários e registradores. Art. 29. A investidura deverá ocorrer no prazo de 30 dias, prorrogável, uma única vez, por igual período, contados da data da publicação do ato de outorga. Art. 30. A apresentação do plano de trabalho e de viabilidade financeira para a instalação da serventia será feita no prazo de 30 dias, contados a partir da publicação do ato de outorga da delegação, prorrogável, uma única vez, por igual período, a requerimento do interessado. Art. 31. Quando se tratar de serventia nova, assim considerada aquela unidade extrajudicial em situação de primeira outorga de delegação, o prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por mais 60 dias. Art. 32. O plano de trabalho e de viabilidade financeira de recursos e investimentos necessários ao funcionamento da serventia deverá conter informações quanto às instalações, recursos humanos, equipamentos, sistemas de informática, meios e procedimentos de trabalho dimensionados ao bom atendimento ao público, observadas as peculiaridades locais, especialmente em relação aos elementos mínimos para funcionamento da serventia previstos deste Código. Parágrafo único. Não ocorrendo a investidura no prazo previsto, a outorga da delegação será tornada sem efeito, por ato do presidente do Tribunal de Justiça, devendo a serventia ser incluída na lista de provimento para o próximo concurso. Seção V. Do efetivo exercício na delegação. Art. 33. O exercício efetivo na atividade notarial ou de registro terá início no prazo máximo de 30 dias, prorrogável, uma única vez, por igual período, contados da investidura, independentemente da aprovação do plano de trabalho, sem prejuízo da continuidade normal na prestação dos serviços, que não poderá ser interrompida. 1 graus é competente para conceder o exercício ao novo delegatário o juiz corregedor auxiliar para o serviço do extrajudicial, que comunicará ao Corregedor-Geral da Justiça o cumprimento dos procedimentos regulamentares e a data do início efetivo das atividades do titular, com publicação no Diário de Justiça eletrônico na seção da Corregedoria-Geral. 2 graus se o efetivo exercício não ocorrer no prazo previsto neste regulamento, a outorga da delegação será declarada sem efeito por ato do presidente do Tribunal de Justiça. Art. 34. Na ficha funcional será certificado os dados do ato de outorga da delegação, os do ato de investidura na outorga da delegação, o compromisso prestado, e a data do início efetivo do novo delegatário na respectiva delegação. Art. 35. Os notários e registradores não estão sujeitos a estágio probatório, passando a exercer a função pública em caráter definitivo a partir da investidura na serventia correspondente ao ato de delegação. Art. 36. A investidura, independentemente do exercício, é definitiva, e não será admitida a escolha suplementar por serventias que venham a vagar por ineficácia dos respectivos atos de outorga de delegação em razão de desistência, expressa ou tácita, do candidato aprovado no concurso público ou quando, por qualquer outro motivo, for tornado sem efeito o ato de outorga. Art. 37. O responsável ou interino que estiver respondendo pela serventia transmitirá ao novo delegatário todo o acervo do serviço, que abrange os meios físicos ou digitais utilizados pela serventia, tais como os livros físicos de escrituração, folhas soltas, fichas e os documentos arquivados, físicos, digitais ou digitalizados, bem como o acesso, ainda que temporário, pelo prazo mínimo de 60 dias, aos programas e bancos de dados que o integrem, a fim de permitir a continuidade dos serviços. 1 graus havendo resistência do interino que estiver respondendo pela serventia em transmitir, sem qualquer condição ou restrição, todo o acervo do serviço, que pertence ao Poder Judiciário, o Corregedor-Geral da Justiça procederá à imediata intervenção na serventia, inclusive mediante requisição de força policial, para efetivar a busca e apreensão dos livros, documentos, equipamentos, banco de dados e sistemas de informática, sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil e penal do responsável.
2 graus. O titular da outorga poderá, para fins de investidura, requerer à Corregedoria Auxiliar para o extrajudicial, ainda antes do início do efetivo exercício, o acesso prévio ao acervo físico e ou digital da serventia. Art. 38. Caberá ao Corregedor-Geral da Justiça decidir quanto às omissões e incidentes relativos à investidura, transferência do acervo público e ao início do exercício do novo delegatário. Capítulo 3º. Do funcionamento e da ordem dos serviços. Seção I. Das normas gerais de prestação dos serviços. Art. 39. O atendimento ao público nas serventias notariais e registrais será prestado, de modo ininterrupto, nos dias úteis, preferencialmente das 9 horas, às 17 horas, observadas as normas da legislação do trabalho. 1 graus. O horário de funcionamento das serventias poderá ser modificado, em casos especiais, mediante autorização do Corregedor-Geral da Justiça ou, por delegação, do juiz diretor do foro local, para atendimento a solicitações de expediente em dias e horários diferenciados e mais apropriados para o acesso do público interessado, conforme as peculiaridades do município, da cidade, distrito ou bairro em que estiver localizada a serventia, desde que atendidos os motivos justificadores apresentados. 2 graus. Entende-se por peculiaridade da comarca os feriados municipais, os dias de realização da feira, o horário de abertura do comércio, repartições públicas, instituições bancárias locais e a possibilidade de acesso da população pelas linhas de transporte disponíveis, dentre outros fatores. 3 graus. As portarias editadas pelos juízes diretores do foro, nas comarcas do interior do estado, fixando a jornada de trabalho dos serviços notariais e de registro, deverão ser comunicadas, via malote digital, à Corregedoria-Geral da Justiça. 4 graus. O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado, também, aos sábados, domingos e feriados pelo regime de rodízio e plantão, conforme escala elaborada pela Corregedoria-Geral da Justiça. 5 graus. Em qualquer hipótese, o atendimento ao público pelas serventias extrajudiciais será, no mínimo, de 6 horas diárias, nos dias úteis. 6 graus. A abertura e o funcionamento dos serviços extrajudiciais independem do horário de expediente da Justiça Estadual e das demais atividades forenses. 7 graus. Ficarão suspensos os prazos de análise já em curso atribuídos às serventias notariais e registrais durante o período de recessos forenses e feriados decretados, pelo Poder Judiciário de Pernambuco ou pelo município sede da serventia. Art. 40. O livre ingresso de advogados nas dependências da serventia extrajudicial deve ser assegurado pelos titulares, sem implicar, no entanto, livre trânsito em áreas reservadas, exclusivamente, a funcionários. Parágrafo único. Os advogados e procuradores das partes poderão examinar os processos e documentos constantes dos registros e arquivos da serventia, sendo que, para fins de verificação do conteúdo dos livros e assinaturas, estes dependerão de autorização judicial específica. Art. 41. Será observada a igualdade de tratamento nos serviços notariais e de registros, vedada qualquer espécie de discriminação, assegurado, contudo, o atendimento prioritário às pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, bem como aos idosos na forma da lei, gestantes e lactantes, com distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão ou implantação de outro serviço de atendimento personalizado. 1 graus. A preferência no atendimento não implica prioridade no registro decorrente do protocolo de um título no serviço notarial ou de registro. 2 graus. É vedada a recusa ou atraso na prática de qualquer ato de ofício pelos notários ou registradores. 3 graus. A ordem de execução dos atos notariais e registrais deve seguir a sequência cronológica de apresentação, protocolo ou prenotação do serviço, de modo que seja observada a prioridade para a execução dos atos, de idêntica natureza ou grau de complexidade, que ingressaram no cartório em data anterior, ressalvadas as razões de urgência devidamente justificadas e o atendimento preferencial à pessoa idosa ou portadora de necessidades especiais. Art. 42. Os tabeliães e registradores não podem realizar propaganda comercial para a divulgação das suas atividades, ressalvadas, apenas, as de natureza meramente informativa, como a divulgação da denominação do cartório e seu endereço em sítios na internet, em redes sociais ou cartões de apresentação. 1 graus. Mediante autorização específica da Corregedoria-Geral da Justiça, as serventias notariais ou registrais poderão oferecer os seus serviços ou divulgar suas atividades através de anúncios ou outros recursos de mídia escrita, por rádio, televisão ou via internet, desde que consideradas imprescindíveis ou necessárias para o esclarecimento da população em campanhas dirigidas à divulgação da importância da prática dos atos de sua competência para a segurança das relações jurídicas privadas. 2 graus. A Corregedoria-Geral da Justiça poderá, também, autorizar a participação das serventias notariais ou registrais em eventos externos destinados à divulgação e esclarecimento da população a respeito da necessidade e importância dos atos realizados no âmbito das atividades extrajudiciais. Art. 43. O malote digital e o correio eletrônico, e-mail, oficial da serventia deverão ser utilizados como programas regulares e usuais para a recepção das comunicações provenientes de autoridades públicas, judiciárias e fazendárias, cabendo aos notários e registradores realizar diligências necessárias para a verificação da autenticidade de documentos físicos ou digitais apresentados. Art. 44. Em todos os atos do serviço, as assinaturas e o sinal público dos delegatários e seus prepostos, por meio manual ou eletrônico, deverão ser claramente identificadas, através de termo impresso, carimbo, etiqueta ou outro meio que permita sua identificação. Art. 45. São de responsabilidade do titular da serventia a guarda, segurança e conservação dos livros, fichas, documentos digitais e arquivos eletrônicos de dados, sendo armazenados em suas dependências e em servidores em nuvem, com expressa comunicação e ciência da Corregedoria-Geral da Justiça. Parágrafo único. Os arquivos digitais ou em mídia eletrônica devem ser mantidos duplicados em cópias integrais em local fora da sede da serventia, em arquivos de segurança ou backup, conforme previsto nas normas específicas de regulação dos atos eletrônicos, que dispõem sobre padrões de tecnologia da informação para a segurança, integridade e disponibilidade de dados para a continuidade da atividade pelos serviços notariais e de registro.
Art. 46. As serventias deverão manter em arquivos digitais, à disposição dos interessados, para consultas relacionadas aos serviços prestados, edições atualizadas em cópia digital, acessível via internet, da Constituição da República Federativa do Brasil, da Constituição do Estado de Pernambuco, da Lei Federal no 6.015/1973, da Lei Federal no 8.935/1994, do Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Pernambuco, deste Código de Normas dos Serviços Notariais e Registrais da Corregedoria Geral da Justiça, bem como dos regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos relativos à atividade extrajudicial, que possam ser transmitidos eletronicamente, para orientação e esclarecimento de dúvidas das partes e seus advogados. Seção 2ª. Da ética profissional. Art. 47. Os notários e oficiais de registro, nas relações com a classe, com o público, com a Corregedoria Geral da Justiça e demais autoridades públicas, devem agir com independência, boa-fé, submissão ao interesse público, impessoalidade, presteza, urbanidade e especialmente e dispensar tratamento cortês e respeitar a capacidade e as limitações individuais dos usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, preferência política, posição social e quaisquer outras formas de discriminação. Segunda, oferecer informações úteis, compreensíveis, confiáveis e claras. Terceira, não concorrer a qualquer ato que atente contra a legalidade, moralidade, honestidade, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos. Quarta, em guardar reserva, quando presente a obrigação do sigilo, sobre dados ou fatos pessoais de que tenha tomado conhecimento em virtude do exercício de sua função. V. Não fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Sexta, manter conduta compatível com o exercício da função pública delegada. Sétima, preservar a imagem, a dignidade e a reputação da classe, com vistas a motivar respeito e confiança do público em geral. Oitava, apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Nona, ser assíduo e estar sempre presente no local da serventia, salvo nos casos de ausência justificada, previamente comunicada à Corregedoria Geral da Justiça e ao seu substituto eventual. X. A zelar para que os atos sejam praticados com pontualidade e celeridade, e X. Respeitar a hierarquia disciplinar da Corregedoria Geral da Justiça, facilitando suas atividades de fiscalização. 12. Zelar pela adequada aplicação da Constituição da República Federativa do Brasil, da Constituição do Estado de Pernambuco, dos regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e demais leis e normas aplicáveis à sua atividade. 13. Denunciar à Corregedoria Geral da Justiça e ao Ministério Público qualquer infração ética, legal e normativa da qual tiver conhecimento. Art. 48. Para a consecução das finalidades de sua atuação, o notário e o oficial de registro devem se manter permanentemente atualizados, em processo de constante aperfeiçoamento intelectual, valendo-se, sempre que possível, das novas conquistas tecnológicas e dos avanços técnicos e científicos ao seu alcance, visando, continuadamente, ao melhor desempenho de suas funções. Art. 49. As disposições éticas previstas neste Código e as derivadas da Constituição da República, da Constituição do Estado de Pernambuco, das leis federais e estaduais vigentes, do Regimento de Custas e Emolumentos, dos regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade, comuladas com os princípios gerais de moral individual, social e profissional, complementam os deveres funcionais dos notários e oficiais de registro, bem como de seus prepostos. Art. 50. Ressalvado o valor dos emolumentos, é vedado ao notário e ao oficial de registro e seus prepostos pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, presente, benefício ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, em virtude do cumprimento da função delegada. Art. 51. Nos serviços de que é titular, o notário ou registrador não poderá praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse, do de seu cônjuge ou de parentes, em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, até o 3º grau. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, a realização de tais atos incumbirá ao substituto legal do oficial e, em não havendo, a pessoa idoneia, preferencialmente ligada à atividade notarial ou de registro, indicada pelo juiz diretor do foro, no interior, e pela Corregedoria Geral da Justiça, na capital. Seção 3ª. Da denominação da serventia e da identidade visual. Art. 52. As serventias extrajudiciais devem ser identificadas pela sua denominação oficial, de acordo com a designação atribuída pelas normas legais e regulamentos da Corregedoria Geral da Justiça e pelo respectivo ato de outorga da delegação. 1 graus é obrigatório o uso do brasão oficial da República e do Estado de Pernambuco nos documentos, papéis timbrados, traslados físicos ou digitais, e nas páginas na internet da serventia. 2 graus na identificação visual e nas placas e cartazes externos ou internos, nos papéis, livros, material de papelaria, redes sociais, páginas na internet, uniforme do pessoal e crachás. As serventias poderão adotar uma cor ou conjunto gráfico de combinação de cores, sendo facultado o uso de símbolo ou logomarca própria. 3 graus a serventia deverá manter, em local visível ao público, bem como em link nas redes sociais e páginas da internet, aviso padronizado contendo os contatos da Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado e da Central de Atendimento da Corregedoria Geral da Justiça. Art. 53. Nos tabelionatos de notas, a serventia será identificada pela sua designação ou denominação oficial. Parágrafo único. O nome do tabelião titular poderá ser aposto abaixo ou ao lado e em letras menores a denominação oficial, vedado o emprego de outras designações para a identificação do tabelionato, a exemplo de sucessor de rogo antigo cartório, assim como a utilização do nome de titulares anteriores ou de pessoas falecidas, ressalvadas as situações previamente autorizadas pela Corregedoria Geral de Justiça. Art. 54.
As mesmas normas e critérios de identificação visual das serventias constantes deste capítulo devem ser observadas nas páginas ou sítios de internet, redes sociais, correio eletrônico ou outros aplicativos digitais, mantidos pelo delegatário para divulgação dos serviços de sua competência. Art. 55. É obrigatória a utilização, nos atos físicos ou híbridos, de papel de segurança para a impressão das folhas dos livros notariais, traslados e certidões expedidos pelos notários e oficiais de registro. 1 graus. O papel de segurança para os livros, fichas, traslados e certidões será individualizado e identificado por código alfanumérico, dotado dos requisitos, elementos e característicos definidos pela Corregedoria Geral da Justiça. 2 graus. A Corregedoria Geral da Justiça será responsável pelo cadastramento das empresas gráficas de reconhecida capacidade técnica no ramo, que atenderem aos requisitos mínimos determinados em provimento específico para o fornecimento do papel de segurança a ser utilizado nos livros, traslados e certidões físicas. 3 graus. A aquisição do papel de segurança e a respectiva despesa são de responsabilidade e ônus exclusivo dos notários e oficiais de registro, ou dos responsáveis pelas serventias. 4 graus. É vedado o repasse de folhas de papel de segurança de uma unidade extrajudicial para outra, salvo expressa autorização da Corregedoria Geral da Justiça, em caso de urgência devidamente justificada. 5 graus. Em cada unidade do serviço extrajudicial será mantido, em arquivo eletrônico, pasta ou planilha contendo todos os dados relativos à aquisição e ao recebimento do papel de segurança, da qual constará o número de folhas recebidas, utilizadas e o estoque existente, as notas fiscais, assim como as folhas eventualmente inutilizadas por falhas de sistema ou de impressão na própria serventia. Informações que ficarão à disposição das equipes de inspeção da Corregedoria Geral da Justiça. 6 graus. No caso de extravio ou subtração do papel de segurança, esse fato deverá ser comunicado à Corregedoria Geral da Justiça, indicando a quantidade de folhas e a numeração respectiva, para a devida ciência e comunicação às demais Corregedorias de Justiça dos Estados e publicação no portal do extrajudicial da Corregedoria, sob pena de cometimento de falta grave. Art. 56. Na emissão das certidões físicas pelos cartórios de registro civil das pessoas naturais, deverão ser observados os requisitos do papel de segurança unificado e os procedimentos de fornecimento definidos no provimento número 15 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça ou normativo que suceder. Art. 57. Os atos digitais ou NAT digitais gerados eletronicamente em programas PDF-A deverão ser lavrados e os traslados gravados com os elementos de identificação da serventia e do tabelião ou oficial delegatário previstos nesta seção, podendo conter brasões, logomarcas ou marcas d'água, desde que não prejudique sua leitura e reprodução, inclusive quando necessária a impressão ou materialização do documento. Capítulo 4. Da organização do pessoal. Seção I. Dos escreventes e prepostos. Art. 58. Os notários e oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos e auxiliares, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. 1 graus. O número de substitutos, escreventes e auxiliares em cada serviço notarial ou de registro fica a critério do respectivo notário ou oficial de registro. 2 graus. Os escreventes e demais prepostos somente poderão praticar os atos que o notário ou oficial de registro autorizar. 3 graus. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que sejam próprios das atribuições da serventia, inclusive lavrando e registrando atos, assinando traslados, fichas e certidões. 4 graus. A ordem dos substitutos legais indicará quem responderá pelo serviço nas ausências, licenças e nos impedimentos do titular, temporários ou ocasionais. 5 graus. Os escreventes e prepostos que exercerem atribuições de responsabilidade técnica na lavratura e execução dos serviços notariais e de registro, deverão ter escolaridade mínima de segundo grau completo. 6 graus. Os atos praticados pelos prepostos e empregados são de responsabilidade do titular da serventia e, na falta ou impedimento deste, do substituto legal, responsável ou interventor, sem prejuízo do exercício do direito de regresso nos casos de dolo ou culpa dos prepostos executores do ato. Art. 59. Os contratos de trabalho, regidos pela legislação trabalhista, serão livremente celebrados entre os notários e registradores e seus prepostos, não cabendo à Corregedoria Geral da Justiça ou ao juiz diretor do foro interferir quanto à sua aprovação, deferimento ou prévia homologação. 1 graus. É vedado ao delegatário a contratação de cônjuge, companheiro ou parente, natural, civil ou afim, na linha reta ou colateral, até o 3º grau, de desembargador do Tribunal de Justiça, bem como de magistrado ou de servidor auditor de controle interno ou de inspeção da Corregedoria Geral da Justiça incumbido, de qualquer modo, das atividades de correição e inspeção dos serviços de notas e de registro. 2 graus. As vedações constantes do parágrafo anterior estendem-se até 2 anos após cessada a vinculação funcional ou correcional, alcançando, ainda, contratações efetivadas sob quaisquer circunstâncias que possam caracterizar simulação ou burla à proibição de vinculação, ou possa implicar em qualquer forma de conflito de interesse. Art. 60. São atribuições dos substitutos. E praticar, sob a supervisão do titular, todos os atos relacionados aos serviços notariais ou registrais. 2ª, assinar e subscrever os atos notariais e de registro. 3ª, é organizar e coordenar o trabalho dos demais colaboradores e prepostos da serventia. 4ª, substituir o titular em suas férias, ausências, faltas e impedimentos. 1 graus. A contratação ou designação de substituto da serventia deverá recair, preferencialmente, em profissional com formação jurídica ou experiência de ao menos 2 anos na atividade notarial ou registral. 2 graus. Compete ao titular, em caso da existência de vários substitutos, organizar a escala de substituições ou de precedência, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça a ordem de designação. 3 graus. Nos tabelionatos de notas, o titular designará, entre os substitutos, aquele que poderá também lavrar testamentos e atos de última vontade.
Art. 61. Os delegatários, quando da contratação de escreventes ou prepostos com poderes para lavratura e execução de atos notariais ou registrais, deverão promover, no prazo de até 5 dias da assinatura do contrato de trabalho, o cadastramento destes na Corregedoria Geral da Justiça, via malote digital, anexando os seguintes documentos digitalizados: e contrato de trabalho assinado, com os dados de identificação do contratado, cargo, remuneração e data da admissão, ou cópia digital da carteira de trabalho, segunda, cédula de identidade, RG, terceira, comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, quarta, diploma ou certidão de conclusão de curso superior ou de segundo grau, ou certidão de regularidade e quitação de obrigações eleitorais, sexta, certidões de antecedentes criminais e de ações e execuções dos distribuidores civil, fiscal e criminal da Justiça Estadual e da Justiça Federal da comarca de residência. Sétima, declaração de não ter relação de parentesco com magistrado ou servidor do Poder Judiciário, incumbido, de qualquer modo, das atividades de correição e inspeção dos serviços de notas e de registro. 1 graus. Toda alteração de cargo, promoção, rescisão contratual ou cessação dos poderes dos prepostos ou escreventes autorizados, será comunicada, no mesmo prazo de 5 dias, à Corregedoria Geral da Justiça, acompanhada de cópia do contrato ou da carteira de trabalho ou do termo de rescisão contratual, conforme o caso. 2 graus. Além do cadastramento perante a Corregedoria Geral da Justiça, o tabelião ou oficial de registro deverá autorizar e incluir o preposto nos sistemas e plataformas eletrônicas relacionadas com a execução dos atos das serventias, em especial perante o sistema do Programa Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. 3 graus. Os procedimentos de cadastramento e comunicação de progressões ou rescisão de contratos de trabalho previstos nos parágrafos anteriores deste artigo não se aplicam aos servidores ou colaboradores contratados para as áreas administrativa ou de apoio, que não exerçam funções de preposição com poderes para lavratura, representação ou assinatura de atos notariais e registrais. Art. 62. Os delegados dos serviços notariais e de registro, bem como seus prepostos em atividade, não podem acumular o exercício de funções públicas, da advocacia e a intermediação de seus serviços, salvo a atividade de magistério. Seção 2ª. Do regime de teletrabalho e do trabalho intermitente. Art. 63. É permitido às serventias notariais e registrais a adoção do regime de teletrabalho para a atividade exercida por seus escreventes, prepostos e auxiliares, observadas as normas do provimento número 69 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, as regras da Resolução CNJ número 227 de 2016. Parágrafo único. Não se submetem ao regime de teletrabalho: a. Aos delegatários titulares das serventias notariais e registrais. B. Os substitutos do tabelião e do registrador, quando únicos. C. Os responsáveis interinos e interventores nomeados para responder pelo serviço notarial e de registro. Art. 64. Os escreventes, prepostos e colaboradores dos serviços notarial e de registro, quando autorizados pelos delegatários, interinos e interventores, podem executar suas tarefas fora das dependências da serventia, de forma remota, com a utilização de recursos tecnológicos, sob regime especial de teletrabalho. 1 graus. Não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades notariais e de registro executadas externamente em razão da natureza do ato a ser praticado. 2 graus. O teletrabalho não implica a criação de filiais ou sucursais e não autoriza ao notário e ao registrador a prática de atos de seu ofício fora do âmbito territorial de sua delegação. 3 graus. A prestação do serviço notarial e de registro em regime de teletrabalho é auxiliar da prestação do serviço presencial, e será realizada sem prejuízo da eficiência e da qualidade do serviço, assim como da continuidade do atendimento presencial aos usuários do serviço. 4 graus. A atividade notarial e de registro na modalidade teletrabalho está limitada ao total de 30% do número total de escreventes, prepostos e colaboradores auxiliares da serventia extrajudicial, devendo ser mantida a capacidade plena de funcionamento dos setores de atendimento ao público externo. 5º. O regime de teletrabalho poderá ser total ou parcial, a depender do ajuste com cada colaborador e das necessidades do serviço notarial ou registral, podendo adotar três modalidades. A. Regime integral, quando a atividade, por toda a carga horária semanal, for realizada de modo remoto. B. Regime misto, quando metade da carga horária semanal for prestada em teletrabalho e a outra metade de modo presencial. C. Regime mínimo, em que 30% da carga horária for em regime remoto e a fração restante de 70% for prestada de modo presencial. Art. 65. O tabelião ou registrador que decidir adotar o regime de teletrabalho na serventia extrajudicial deverá enviar ofício à Corregedoria Geral da Justiça, via malote digital, comunicando a sua implantação e eventuais mudanças ocorridas, informando e menos o nome, o número de inscrição no CPF, correio eletrônico, e-mail e número do celular dos escreventes, prepostos e colaboradores que ficarão prestando serviço em regime de teletrabalho, e segunda, o modo de prestação dos serviços em regime de teletrabalho, se total ou parcial, nos termos do 5º do artigo antecedente, terceira e os meios de controle das atividades dos escreventes, prepostos e colaboradores do serviço notarial e de registro incluídos no regime de teletrabalho. 1 graus. A adoção do regime de teletrabalho, bem como de qualquer modificação que venha a ocorrer na execução dos serviços remotos, deverão ser comunicadas à Corregedoria Geral da Justiça com antecedência mínima de 15 dias. 2 graus. A capacidade de funcionamento dos setores de atendimento ao público externo deverá ser avaliada constantemente pelos juízes das Corregedorias de Justiça dos Estados e do Foro Local. Nas comarcas do interior e no caso de constatação de prejuízo para regular prestação do serviço do cartório, o regime de teletrabalho deve ser ajustado ou suspenso. 3 graus. Os escreventes, prepostos e colaboradores do cartório incluídos no regime de teletrabalho deverão estar presentes às correições ordinárias realizadas pela Corregedoria Geral da Justiça ou pela Corregedoria Nacional de Justiça.
Art. 66. O regime de trabalho intermitente, regulado pelo artigo 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, poderá ser adotado pelas serventias extrajudiciais para a contratação, exclusivamente, de colaboradores e auxiliares das áreas administrativa, de apoio logístico e de serviços gerais, para atendimento de necessidades transitórias ou eventuais, e desde que não interfira na atividade fim e nos níveis de eficiência na prestação dos serviços notariais e registrais. Parágrafo único. O delegatário titular da serventia não necessita comunicar à Corregedoria Geral da Justiça a contratação de pessoas sob vínculos intermitente, temporário ou de prestação de serviços terceirizados.